gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vocês sabem que eu fiquei um tempo sem postar e mudou completamente a rota da minha vida. Antes eu falava sobre estudos, mas aí quando acabou minha faculdade, fazer o quê, né? Tem que seguir em frente e falar daquilo que eu gosto. Então agora eu tenho um outro Instagram que se chama Cami Ensina e lá eu falo sobre as duas coisas que eu mais amo, que são livros e cuidados com a pele. E aí no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma TBR de setembro um pouco atrasada, então vão ter livros que eu já comecei, mas eu não podia deixar de vir mostrar os livros que eu pretendo ler. Então o vídeo de hoje é a minha TBR de setembro. E pra começar esse vídeo eu preciso dizer pra vocês que eu não sou uma pessoa que costuma fazer TBR, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi lá no Insta, porque eu vejo as meninas fazendo, e aí eu acabei pensando por que não fazer e ter tipo uma ideia de qual livro eu vou ler. Só que assim, é só uma ideia mesmo, tá, gente? O mês passado eu li 7 livros, mas a maioria foi no Kindle. Foi no Kindle? Acho que foi. Tem um vídeo no meu IGTV lá no Insta falando de quais livros eu li, quantos eu li em físico ou em e-book. E eu tenho muita mais facilidade pra ler um livro no e-book, no Kindle. Porque aí, como ele tem a luz embutida, eu consigo ler à noite. Então, pra mim, assim, ó, maravilhoso, consigo super ler. E eu também tenho um problema que é, se eu me sinto obrigada a fazer alguma coisa, eu não quero fazer. E aí, quando eu coloco esses livros, eu fico pensando, meu Deus, é muito livro. Só que assim, eu não digo que eu vou ler todos, porque eu vou no feeling. Ah, tá, eu tô lendo tal coisa e de repente eu falo, ah, não, eu quero ler outra coisa diferente. Então, assim, só uma ideia. Eu separei os livros que eu mais tô curiosa pra ler, que eu comprei e fiquei tipo, ai meu Deus, eu preciso ler esse livro logo. Então, provavelmente, eu vou acabar lendo todos ou alguns nesse mês. Então vamos começar. Então eu vou começar com os livros que eu já tô lendo. Como eu comecei tarde, minha TBR, eu tô lendo alguns. E o primeiro deles que eu tô lendo, me perdoem o reflexo, é Herdeira do Fogo, que é a continuação. Aqui diz que é o 4º livro, mas é o 3º de Trono de Vidro. Ele diz 4º aqui porque ele coloca a Lâmina da Assassina como o 1º livro. A gente já leu também, então pra gente realmente é o 4º livro. E assim, eu tô aqui nele já, mais da metade. Eu tenho uma leitura coletiva dos livros de Trono de Vidro. Eu nunca tinha lido nada da Sarah J. Maas, e aí muitas pessoas falaram pra mim, você precisa ler, você precisa ler. E eu acabei desenvolvendo uma leitura coletiva, e nós já estamos no 4º volume, tá sendo muito legal dividir essa experiência com as meninas. Algumas estão relendo, outras leram só 1 ou 2 e pararam, e outras, assim como eu, nunca tinham lido nada. Então, assim, tô apaixonada. Esse livro, com certeza, tá sendo um dos melhores, porque o desenvolvimento da história tá, assim, ó, frenético, tá demais. E eu recomendo super. Então, como assim, é o 4º livro, eu não posso falar muito sobre ele, porque senão eu vou dar spoiler pra quem nunca leu. Mas, assim, gente, leiam, tá sendo muito bom. Então, definitivamente, esse é um livro que eu vou terminar esse mês. A gente tem metas diárias e provavelmente eu vou ler o próximo. Só que eu não coloquei aqui ele na TBR porque eu não sei. Normalmente a gente dá um tempinho. Mas provavelmente Rainha das Sombras vai ser lido ainda esse mês também. Vamos ver como que vai ser depois que acabar esse. Outro livro que eu já estou lendo é esse daqui, Como Agarrar uma Herdeira. Eu via muitas pessoas falando dele, inclusive a Paula Alexandra, eu amava, e ela sempre falou que esse livro era super divertido. Só que, gente, eu não sei porque eu tô enrolando tanto pra ler esse livro. Eu acho que é porque eu fico lendo Herdeira do Fogo, e eu já vou mostrar o que eu leio no Kindle, que eu acabo esquecendo ele. Esse coitado aqui, ó, tá esquecido no churrasco faz tempo, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu estou apenas na página 35, gente. Eu li muito pouco dele ainda. E não é porque a história é ruim, muito pelo contrário. É uma delícia a história. O livro é bem lindo, bem fofinho. É bem engraçado e divertido. Então, esse livro é um romance de época. Como Agarrar uma Herdeira conta a história da Caroline, que ela é uma jovem que tá quase atingindo sua maioridade, ela tá quase fazendo 21 anos, e quando ela atingir os 21 anos, ela consegue controlar a herança dela. Como os pais dela morreram quando ela era muito nova, ela não teve acesso à herança e ficou passando de tutor pra tutor, assim, um pior do que o outro, só que ela leva tudo com bom humor. E aí agora que ela tá chegando próximo da idade, o último tutor dela quer que ela se case com o filho dele, pra que ele também tenha acesso à herança dela. E aí ela se envolve em coisas, gente, muito engraçadas. Isso que eu tô na 35 ainda. E eu vou tentar resumir pra vocês. E nesse meio tem o nosso mocinho, que é o Blake, que ele tá em busca de uma espiã, que é a Carlota. E ele encontra a Caroline e ele pensa que a Caroline é a Carlota. E ela, como precisa sair de lá logo, e ela precisa ficar um tempo até receber a herança dela, ela tá prestes a fazer os 21 anos, como eu falei, ela precisa ficar um tempo assim, ela deixa que ele acredite que ela é a Carlota. Então ela fica com ele em um lugar e eu tô nessa parte aí ainda. Então, assim, tá sendo muito engraçado. E vamos ver quando ele descobrir que ela não é a pessoa que ele tá procurando. E ela tá só usando ele pra que ela passe o tempo e consiga logo assumir a herança dela. Então, assim, é muito legal. E com certeza eu vou terminar esse mês. Eu preciso terminar esse mês, porque coitado do livro, tá, tipo, excluído na estante. O próximo livro que eu quero ler esse mês é
Um Acordo e Nada Mais. Ele é o segundo livro do Clube dos Sobreviventes. Eu li o primeiro, acho que no mês passado, que é Uma Proposta e Nada Mais, e eu amei. Foi 5 estrelas e favoritado. Então, assim, eu acho que vai ser muito boa essa história, mas eu acabei dando um pause. Gente, eu não sei por que eu faço isso. Eu amei a história do primeiro e acabei não lendo esse. Então, o Clube dos Sobreviventes, que é, tipo, todo geral, se não me engano, são 6 livros, contam a história de pessoas que ficaram marcadas pela guerra. São 5 homens e uma mulher, e todos eles têm alguma coisa que ou foi alguma coisa física ou alguma coisa psicológica que aconteceu neles durante a guerra. Então, eles se juntam numa casa todos os anos e fazem, tipo, uma reuniãozinha do clube deles, onde eles conversam e eles se sentem livres para ser quem eles são. Então, o primeiro foi muito legal, como eu falei, foi 5 estrelas e favoritado. E o segundo conta a história do Vincent, que é um visconde que ficou cego durante o exército. Então aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Parece que é uma história bem divertida e que o Vincent vai se encontrar enrascado aqui, porque a irmã dele e a mãe querem muito que ele se case e acaba fazendo uma emboscada para ele casar com uma pessoa. Só que ele não quer e ele acaba fugindo pro campo com o criado dele. E por isso ele passa por alguma coisa, é o que tá falando esse nome, você ainda não fala. E ele encontra uma moça que ajuda ele. E aí, por ela ter ajudado ele e ficado do lado dele nas decisões, ela é expulsa de casa. E os tios dela não dão nenhum dinheiro pra ela. Então a única solução que eles veem é o casamento. Então, assim, já de cara a gente já sabe que eles vão se casar. Então vamos ver como que vai ser isso. Eu tô super curiosa. E se for bom, eu trago uma resenha pra vocês aqui. E o próximo livro que eu tô super curiosa pra ler, já conversei com 2 amigas e nós vamos ler juntas para relembrar a nossa história de adolescente, é Sol da Meia-Noite. Gente, o aclamado, né? Quantas pessoas não falaram sobre ele e quanto... Ai, me perdoem o reflexo. E quanto que não ficamos doidas atrás desse livro. E aí agora eu tenho ele em mãos e ele é bem grosso, maravilhoso. Eu tô super feliz. E nós vamos ler juntas. Só que assim, a gente não vai ser uma leitura coletiva comum, com metas, né? Porque senão já fica muito sobrecarregado, né? Então a gente vai lendo, vai conversando, e vai relembrando, e vai chorando, e vai sofrendo. Então esse eu nem preciso dizer, né? É a história de Crepúsculo contada com a visão do Edward. Eu tô doida pra saber como que era a vida dele antes, se ele vai contar um pouquinho disso, e como que foi tudo o relacionamento dele e da Bella pela visão dele. Então, eu preciso ler esse mês, né? E agora, outro romance de época. Gente, eu sou uma pessoa assim, ó, muito eclética nas minhas leituras. Eu gosto de thriller, de suspense, de romance de época, romance, new adult. Eu gosto de tudo, fantasia, então assim, sou uma pessoa muito eclética mesmo. Como vocês podem ver, eu tenho bastante romance de época aqui. Cilada para um Marquês. Quantas pessoas não dizem que esse livro é maravilhoso? Eu acho que eu nunca li nada da Sarah. Eu tô bem curiosa pra ver a leitura dela. Eu digo que eu acho porque eu lia muito e não anotava nada. Então agora que eu tenho esse hábito de anotar as minhas leituras. Então assim, se eu li algo dela, pode ter sido passado batido e eu não me lembro. Mas acredito que não. Então eu tô super curiosa com essa história. Ele é o primeiro livro da série Escândalos e Canalhas, eu tenho o box aqui, então eu quero ler ele pra poder ler todos no box. E esse daqui certamente eu quero começar esse mês, porque senão vai ficar ali junto parado na minha estante, eu não quero que isso aconteça. Então, assim, eu não conheço muito da história, eu não gosto muito de ler sinopse, então eu tô só lendo pra poder falar pra vocês, porque eu gosto de ter me aventurado assim. Mas, pelo que eu vi aqui na sinopse, 3 livros são histórias de irmãs, então elas são conhecidas como irmãs que fazem de tudo pra abocanhar alguém da sociedade, como é muito comum nos livros de romance de época. E aí, depois dela se envolver num escândalo, ela quer fugir pro interior, voltar pra lá onde ela morava com os pais dela antes dele receber o título. E aí, na viagem, acontece alguma situação em que esse nosso mocinho aqui, que é um futuro duque, que tá indo visitar o pai que tá quase morrendo, e assim ele vai receber o ducado e a herança. E ele conhece já, né, a reputação delas, dessas irmãs, e aí ele tá, tipo, desesperado com medo dela querer se forçar a casar com ele, e ela tá querendo dizer de todo jeito que ela não quer se casar com ele, nem que ele fosse o último homem. Só que assim, clichê, né, gente? A gente já sabe que eles vão acabar ficando juntos, né? Então eu tô curiosa pra ver como vai ser o desenrolar da história. Parece que é tipo cão e gato. E agora, um livro que bombou no Bookstagram, que principalmente a Ru falou muito dele, eu fiquei muito curiosa, que eu comprei ele há pouco tempo e tô assim, doidíssima pra ler, e é Matéria Escura. Gente, a Ru falou muito desse livro, eu ouvi falar bastante também, ainda mais porque dizem que parece um pouco com Dark, então eu tô bem curiosa, eu adoro essas coisas de ficção científica e adoro coisa de viagem no tempo, Outlander, né? Então eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser isso daqui. Pelo que eu entendo, é tipo um buraco de minhoca. Não sei. Atrás não fala muito sobre também, não tem uma sinopse grande. Só diz que ele acorda num dia e aí ele tem uma nova vida, onde ele é um cientista que concluiu coisas maravilhosas. E na verdade essa não era a vida dele era de um homem casado, que tinha uma família. Então aqui
ele acorda e não sabe o que é real, se foi a vida que ele achava que vivia ou se é essa vida que ele tá vivendo agora. Ele é um pai ou ele é um cientista que deu certo? Então, assim, a gente vai descobrir o que aconteceu aqui, mas eu acredito que tem a ver com Buraco de Minhoca. Eu sempre lembro de Donnie Darko, que eu assisti há muitos anos, então vamos ver se é mais ou menos isso. Mas eu acredito que vai ser coisa com Viagem no Tempo, Buraco de Minhoca. Então eu tô bem curiosa pra ler e com certeza, se for bom, eu vou indicar pra vocês. Então agora, o último livro físico aqui que eu comprei, que eu tô doida pra ler esse mês ainda, e que com certeza eu vou ler, porque, sério, dá até uma bateceira no coração, é O Labirinto do Fauno. Gente, eu assisti esse filme quando eu tava na 3ª série, acho que eu era muito jovem pra ter assistido, acho, mas a professora passou, e a gente assistiu e eu nunca esqueci essa história. Assim, não vou dizer que eu lembro de tudo, mas eu tenho cenas, assim, que foram bem marcantes pra mim na época, e eu nunca esqueci. E quando eu vi o livro, nessa edição maravilhosa aqui, gente, eu fiquei apaixonada. Olha isso aqui é uma joia, esse livro é uma joia, fala a verdade. Ele é maravilhoso. Eu tô, assim, enlouquecida, eu tô louca pra ler ele. E ele é bem fininho, então eu sei que eu vou ler rápido, e por eu já ter uma ideia da história, eu sei que eu vou me envolver. Então, assim, eu quero muito ler, com certeza eu vou ler esse mês. E desse mês não passa de ler O Labirinto do Fauno. Então, esse livro se passa em 1940, na Espanha, onde eles viviam em um regime fascista, e conta a história da Ofélia, que tem 13 anos e que ela vive no mundo dos livros. Os melhores amigos dela são os livros. Então, a gente vai ver um pouco das coisas que vão acontecer com ela, e assim, eu não consigo contar nada da história sem, tipo, falar coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é demais, gente, é fantasia. Ele mistura bem fantasia com realidade. Então, assim, é muito legal, muito incrível. Assista o filme, leia um livro, é maravilhoso, é perfeito e vale super a pena. Então, depois dessa montanha de livros físicos aqui que eu quero ler, e, tipo, eu estou lendo esses dois, eu ainda tenho o Kindle. E no Kindle eu tenho, assim, ó, muitos e muitos e muitos e-books. E o que eu comecei a ler esse mês, que eu já li, os 2 primeiros, são a Saga dos Amores Improváveis, que é O Acordo e O Erro, e agora eu tô lendo O Jogo, então com certeza eu vou terminar essa Saga dos Amores Improváveis, porque são 4 livros só, então, tipo, eu sempre leio antes de dormir e eu amo. Então eu tô lendo O Jogo, tô em 55%, e depois eu já vou pro último, que é... Aposto, eu acho. Eu acho que é Aposto, se não me engano. E aí eu vou ler, e aí depois eu ainda não sei o que eu vou ler no Kindle, gente. Eu quero muito ler É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, então provavelmente talvez seja alguma leitura que eu vou fazer. Como vocês podem ver, eu quero ler muita coisa, né? Se vai dar pra ler tudo, não sei, mas eu vou tentar. Então é essa a minha expectativa de leitura pra esse mês. É muita coisa, eu sei, não sei se eu vou conseguir dar conta de ler tudo, mas enfim, bem relax. Se não der, não deu, beleza. E é isso. Eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês já leram algum desses livros, me conta se vocês amaram. Por favor, não me deem spoiler, porque depois de spoiler eu fico, tipo, bem pra baixo e não me encanto tanto com a leitura. Então, é isso. Esse foi o vídeo. E podem esperar 2 vídeos toda semana, quarta e sexta, aqui nesse canal. E eu vou sempre trazer temas diversos, assim. Vou trazer sobre livros, sobre beleza, vou trazer umas coisas também do meu dia a dia. Enfim, eu quero trazer bastante coisa legal. Então, deixa aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês têm ideias do que eu posso trazer, do que eu posso falar, do que eu posso mostrar, que eu sou super aberta e quero saber. E também me sigam no meu Instagram, que é @camiensina. Lá eu tô sempre presente, posto stories o dia inteiro, falo um monte. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.